Eu trago cumprimentos da Igreja Batista Casa, como o João falou, uma igreja irmã. Estamos nós também muito felizes e é bom compartilhar de uma mesma teologia, uma mesma filosofia de vida. E é um alívio ter igrejas irmãs. Então, eu acredito que da mesma forma como eu me sinto Ibage, se sintam casa também. Vocês têm uma igreja ali em Santa Luzia e é um privilégio caminhar com os irmãos. Vocês são muito queridos. Também aqui quero fazer um pedido de oração pelo Ministério Imersão 9 Marcas. Como o João falou, são muitas igrejas pelo Brasil e recentemente fui convocado a estar ajudando esses irmãos que têm o apoio do Ministério 9 Marcas. Orem pelo Brasil, irmãos, orem por igrejas em todo o Brasil. Igrejas que estão buscando uma forma de viver saudável. Pessoas no interior do Acre, interior do Piauí, lugares ermos, mas que querem viver uma boa teologia, querem viver a igreja como Cristo ensinou. Orem por essa iniciativa. O João conhece a imersão, o Cris, o Rodrigo também irão lá em breve. Tem sido um privilégio servir junto com esses irmãos. Orem muito por essas igrejas. Igrejas que têm pouco recurso, pouco acesso, gente isolada. Orem por esses irmãos. Amém? Atos 16:40. A versão que leio aqui é NVI. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Deus de toda graça, muito obrigado, Pai, pelo seu cuidado em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. 4 anos de base, o Senhor tem cuidado de nós e eu faço a oração que é sempre feita aqui, domingo após domingo. Ilumina nossa mente e coração, faça com que a sua palavra seja exaltada e que a gente possa se parecer um pouco mais com o Senhor a cada dia. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a mensagem de hoje é sobre a importância da comunidade diante do nosso caos. E talvez ficaria bem adequado também a pergunta de o que a gente faz depois da dor? Como que a gente lida com o caos? Quais são as ferramentas que a Igreja de Cristo oferece para nós? A gente está comemorando igreja aqui. E nós precisamos parar para pensar nisso. Como a igreja influi de forma prática na minha vida. Como ela cura as minhas demandas. Como é que a igreja é um pedaço do céu aqui na terra. E sabe, por que é que eu faço a pergunta, o que a gente faz depois da dor? Porque tudo o que não é Cristo é dor, é solidão, é tristeza. E nós aqui, com esse pano de fundo da glória eterna, tudo para nós é sofrimento. Tudo para nós é um pouco de dor. Nós estamos vivendo uma eterna saudade de um lugar que a gente nem conhece. Por isso, me lembro aqui de uma palavrinha que está no dicionário português, que se chama banzo. Alguém aqui já ouviu falar dessa palavra? Banzo. É uma palavra, inclusive, de origem africana. Não quero entrar em polêmicas, tá, gente? É só uma palavra. Banzo. E o que significa banzo? Banzo, no dicionário, é saudade da terra natal. Mas eu quero contar a história dessa palavrinha. E como é que essa palavrinha surge? Palavra banzo, com Z. Ela surge porque no Brasil nós tivemos o maior êxodo de pessoas de um continente para o outro. Na época da escravidão, entre 1500 e o final do século XVIII. Mais de 8 milhões de pessoas vieram escravizadas para o Brasil. E de repente se notou que entre os escravizados havia um tipo de comportamento que levava à morte. E quando se perguntava para aquele escravizado o que é que ele estava sentindo, o que estava acontecendo, ele falava banzo, que vem da palavra original para os caras de quibanza, que é aldeia. Então o que aquele cara estava falando? Eu tenho saudade da minha terra. Vocês me tiraram do meu lugar, me tiraram do meu povo, da minha família, me separaram da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, da minha esposa. Eu sofro de banzo, saudade.
eu estou sofrendo de banzo. E note só, há alguns correlatos históricos sobre isso. E quando nós vemos, inclusive, um estudo de um cara chamado Renato Venâncio, da Universidade de Ouro Preto, ele vai dizer o seguinte: olha, o índice de morte voluntárias entre escravos, quando comparado ao de homens livres, era de 2 ou 3 vezes mais elevado, atribuído ao banzo. Depressão, queridos irmãos. E olha só o que um médico chamado Joseph Sigaud, em 1844, escreve num livro que ele fala sobre os climas e as doenças do Brasil. Ele vai dizer: é a vocação do banzo, um tipo de enfermidade de argumento. Enfermidade de argumento é: o que está acontecendo com você? Está acontecendo isso. Mobilizada na luta contra a escravidão. Então você poderia colocar ele no tronco, você poderia bater nele, ele nada fazia, ele queria morrer, ele estava com saudade da sua terra. Gilberto Freire, num livro chamado Casa Grande Sem Senzala, ele vai dizer o seguinte: não foi de todo a vida e alegria dos negros. Houve os que suicidaram comendo terra, enforcando-se, envenenando-se. O banzo, a saudade da África, deu cabo a muitos. Houve os que de tão banzeiros ficaram lesos, idiotas. Mais um doutor Martius, num prontuário, ele vai dizer o seguinte: um escravo moço, uma vez atacado pelo banzo, não se afastava do hábito geofágico, nem pela admoestação, nem pelo castigo. O que esses homens faziam? Eles comiam terra, irmãos. Eles queriam morrer. A saudade acometia aqueles homens. E sabe, quando nós olhamos para a nossa vida, a gente está como Paulo. Olha, eu estou dividido entre ficar aqui e servir com vocês ou encontrar com Cristo, porque aqui viver dói, é sofrimento. E a pergunta que fica é: o que a gente faz depois da dor? Porque nós estamos diante de um texto aqui, 16:40, onde durante todo o capítulo 16, o que a gente vai enxergar? Paulo prega para Lídia, mas logo depois disso, ele é preso. No verso 35 fala que ele foi escondido no interior do interior da prisão. Ele ficou em solitária, com mãos e pés amarrados. E depois de tanto sofrimento, o que eles fizeram? Note só o que o texto bíblico vai dizer. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas. Então, o que a gente faz depois da dor? A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é: a gente precisa de companhia. A gente precisa não somente de companhia, mas a gente precisa testar a qualidade dos nossos afetos. Porque note só, queridos irmãos, Paulo e Silas, eles começam a caminhar juntos, e qual a primeira coisa que Paulo e Silas fazem juntos? Eles pregam, Lídia se converte. Que maravilha! Logo em seguida, por conta de Paulo, por defender o evangelho, os dois são presos. Então imagina só Silas, você foi convidado para um churrasco, você chega lá e bate laje. Paulo é um terror. Como é que eu fico com Paulo? Olha só a qualidade dos nossos afetos. E eu faço a questão, irmãos, o que fez Silas permanecer com Paulo? Silas poderia ter deixado Paulo, mas eu digo, o que faz Silas permanecer com Paulo é a convicção do que eles estavam vivendo e construindo. O que nos torna um é a convicção do que nós estamos vivendo e construindo. Querido irmão, o banzo vai te atacar, a tristeza vai te atacar, e você precisa de um Silas, você precisa de um Paulo, você precisa de um bom amigo. Teste agora a qualidade das suas relações. Você precisa de gente convicta ao evangelho. E aqui eu me lembro do ótimo O Cavaleiro Preso na Armadura, de Richard Foster. Lá pelas tantas. E o cavaleiro, ele tinha um ego enorme. Ele vivia lustrando a sua armadura. Por isso que ele está preso à sua armadura. E aí um dia ele estava lustrando a sua armadura, ele vivia num ego eterno. Juliette, sua esposa, um dia chega para o cavaleiro e diz o seguinte: eu acho que você ama mais essa armadura do que a mim. Eu acho que você ama mais essa armadura do que a mim, você não para de lustrar ela. O cavaleiro vira para ela e fala assim: como é que eu não te amo? Eu te salvei do dragão. Você não se lembra? Eu te salvei do dragão. E aí tem uma das frases mais geniais de Richard Foster nesse livro. Ela vira para o cavaleiro e diz o seguinte: você amou a ideia de me salvar. Você não me amava naquele dia e não me ama agora. Sabe, queridos irmãos, eu tenho uma grande preocupação.
Porque no céu não tem pastor, no céu não tem violão, teclado, ministro, líder, diácono. No céu tem Cristo. E se não sobrar Cristo em nós, nós não temos nada. Querido marido, quando você diz que você é um pai de família, para mim você está dizendo só que você é fértil, não que você é um homem de bem. Não há valor nisso, nesse grande ego de ser alguma coisa. Há Cristo ou não há Cristo. Não há ego em dizer eu sou pastor, porque quando eu chego em casa eu não sou pastor. Eu sou Pedro, pai da Maria, pai do João, marido da Amanda, um homem pecador. E o medo que fica é, se retirarem o ministério de mim, o que eu sou? Se retirarem o seu dinheiro, a sua carreira, o que você é? O que é que você está olhando agora e que não podem tirar de você, porque isso te identifica, significa você. Querido irmão, se não for Cristo, você está condenado. Paulo e Silas olham um para o outro e dizem, nós temos Cristo, não há motivo para a gente separar. Igrejas se desfacelam quando não há Cristo. Igrejas se desfacelam quando elas são muito boas em cumprir escala, em fazer um bom som, em organizar as mesas, em separar os corredores. Elas se desfacelam. O diácono vira leão de chácara. Não arredem as cadeiras. São as cadeiras que importam. Não, são as pessoas que sentam nas cadeiras. Não pode errar um acorde. Meu irmão, os anjos estão cantando muito melhor que nós. Cristo está olhando para os adoradores que estão aqui. Sabe, queridos irmãos, Silas olha para Paulo e vê significado naquela relação. Querido irmão, você vê significado na relação. Mais do que isso, você está localizado numa proporção de verdade em relação às expectativas. Eu acho que as mulheres não vão gostar do que eu vou dizer, mas tem 2 filmes que eu acho um pavor. Tem um que é A Culpa das Estrelas, o outro, Como Eu Era Antes de Você. Irmãs, irmãos, um homem que tem uma doença no pulmão não coloca um cigarro atrás da orelha. Não existe isso. Um casamento com um cadeirante não é um casamento com um cadeirante bilionário que quando ele morre você vai para Paris com uma meia de abelha. Isso não é real. Nós temos um casal, uma mulher muito piedosa, o João conhece, a Débora e o Lucas. Ele é cadeirante, vá lá e pergunte se a vida é aquele morango. Converse com alguém que tem um problema de pulmão, se ele coloca um cigarro atrás da orelha. Nós romantizamos tudo e romantizamos igreja. Nós não encontramos significado verdadeiro aqui. Nós não amamos estar aqui, de verdade, com o que importa. A gente gosta do culto terapêutico. Levanta a mão, dança. Você anda igual um mulamba a semana inteira, mas domingo é dia de ver Deus. Você bota sua roupa de ver Deus, você está bem vestido, está todo mundo bonito aqui. É terapêutico. Você não faz nada em lugar nenhum, você não sabe nem bater palma. Aqui você canta no meio de todo mundo. É terapêutico, mas você está aqui com o intuito verdadeiro, querido irmão. Se nós perdermos aqui o ar-condicionado, esse lugar, e se a gente precisar sair daqui, e se toda essa estrutura se perder, e se o governo começar a nos perseguir, quem somos nós? Paulo e Silas olham um para o outro e dizem, a prisão não vai nos separar. Nada irá nos separar. Nós sabemos do que nós estamos fazendo. Essa é a igreja que prospera. E sabe, irmãos, ter gente sem convicção ao nosso lado pode custar muita coisa. E a pior delas vai levar a gente à solidão. A gente vai ficar sozinho. Mais do que isso, a gente precisa entender para onde que as nossas companhias, essas que estão dadas, a sua vida hoje já está dada. Não há tempo para construir, já está dada. Você pode mudar de vida, mas hoje o que eu quero que você faça é um raio-x. Quem é seu Silas? Quem é seu Paulo? Quem são as pessoas que têm convicções corretas a respeito do Evangelho? E eu acho que um dos testes que a gente precisa fazer é para onde essas companhias nos fazem olhar. Porque eu acredito que Paulo e Silas saem da prisão e olham um para o outro e falam assim, rapaz, o que acabou de acontecer? Foi preso. Que loucura! A gente apanhou, a gente foi açoitado, a gente foi preso no interior da cadeia. O que aconteceu? Eu acredito naquele momento, um olhou para o outro e falou assim, não importa o que aconteceu de ruim.
Lídia se converteu logo antes da gente ser preso. Vamos na casa dela? Fez olhar para o lugar certo, fez ter a perspectiva correta. Família é difícil ou não é, irmão? Sim ou não? Mas acho que é pior não ter família, né? Casamento é difícil? Ai, você que está na boda de algodão, primeiro ano, que maravilha. Deus te abençoe, Cris. Ai, que lindo. Você vai ver quando chegar bodas de brita. Ai, é só tubulão. Mas como é bom ser casado, sim ou não? Ter filho é difícil, mas como é bom ter filho. Perspectiva, irmãos. E sabe, as perspectivas, elas são provadas na dificuldade. Não tem outro jeito. É só se Paulo e Silas for preso e açoitado que a gente descobre se Paulo e Silas é Paulo e Silas. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então a qualidade dos seus afetos está sendo provada na realidade, na qualidade da dor. Ou a gente não se lembra de Provérbios 17. Olha, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Ele aparece. Vou contar uma história para vocês. Alguém que já foi muito pobre, é ruim, né? É horrível. Não é ruim demais. Nunca passei fome, graças a Deus, mas já fui pobre de comer arroz com arroz. É uma maravilha. E eu era pobre de marré, mas estudava no Colégio Batista Mineiro. Entendeu? Então é tipo um indiano no Palácio de Buckingham. E assim, minha mãe, uma mulher fantástica, eu devo quase tudo a ela. E minha mãe, ela era muito dedicada. A gente morava em Santa Luzia, mas é Santa Luzia lá no interior do interior de Santa Luzia. Igual o Paulo estava no interior da cadeia. A gente acordava 4 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar na escola. E aí, 4 da manhã, o recreio era 10 horas, 9 alguma coisa, não lembro. 9h30. Obrigado, professora. E aí, uma fome, misericórdia, uma fome terrível. Eu abro minha lancheira, minha mãe tinha feito um suco com um misto, o suco abriu, molhou o misto, uma maçaroca. E eu tinha muita vergonha de pedir ajuda. Eu tinha tanta vergonha de pedir ajuda da situação que a gente vivia, que quando alguém me perguntava assim, você mora onde? Eu falava assim, depois da Pampulha. Não menti. É depois da Pampulha. Olha, ele mora depois da Pampulha. Ok. Quantos quilômetros? Não bem o caso. E eu lembro, irmãos, de ir para o recreio, passar o recreio ali com uma fome miserável. Fui para a sala de aula. E aí tinha um coordenador. Isso era 6ª série, se não me engano. Levi. Eu não sei, eu quero encontrar com esse homem e agradecer a ele. Eu não sei por que cargas d'água. Levi vai até a sala, me retira da sala, me leva para a sala dele, me entregou um pit stop e um capo. O pit stop e o capo que tira o pecado do mundo. E eu comi. E ele basicamente me perguntou assim, você está bem? Eu estava chorando porque eu estava assim, Deus me deu esse pit stop, esse capo. E ele perguntou assim, você não está bem. Eu estou assim, eu não sei o que eu te falo. Deus é provedor, querido irmão. É um testemunho quase que ridículo, mas Deus é provedor. Querido irmão, Deus é provedor. Deus cuida de nós. E como que Deus cuida de nós? Ele envia Levi, ele envia Silas, ele cuida de nós. Qual é a conversão de Filipe? Cristo vira para Filipe e fala, aí está um judeu em quem não há dolo. Mas você me conhece de onde? Eu te vi debaixo da figueira. Tu és o Messias. Querido irmão, Deus está cuidando de nós. Deus levanta no meio das nossas relações pessoas que nos abençoam. E sabe, a beleza das nossas relações, elas estão sendo provadas na realidade. Quantos aqui já foram abençoados por tantas pessoas queridas? Gente que chega e te dá um abraço na hora certa. Gente que cuida de você. Gente que te ama. E eu quero fazer um apelo a você, meu irmão, em nome de Jesus. Eu falo como pastor. Você não fez amizade na faculdade. Você não fez amizade no seu trabalho.
Na escola você era um cara sozinho. Você chega aqui na igreja, você acha que vai ser mágico? Quebre barreiras. Que você pode ser o Pedro lá na 6ª série, mas eu quero que você seja Levi. Eu quero que você seja o abençoador. Quebre barreiras, faça amizades, mude esse traço seu, esse seu jeito. Seja uma bênção. Amém, irmãos? O texto segue. E note só, nunca é tarde, nunca é cedo demais para poder ser uma bênção. Nunca é cedo demais. Olha só para onde eles foram. Então o texto continua. Paulo e Silas foram à casa de Lídia. Queridos irmãos, o que é observável aqui? Primeira coisa, eu quero que você abra aí em Romanos 12, verso 6. A primeira coisa que eu quero que a gente observe e guarde isso: hospitalidade não é dom. Não é dom. Hospitalidade não é uma coisa que pode acontecer com um e não acontece com outro. Olha só, Romanos 12, a partir do verso 6. A mãe dessa criança, gente. Meu Deus. É bonitinho, né? É uma atriz. Temos, verso 6, capítulo 12 de Romanos, verso 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. E aí Paulo começa a falar. Se alguém tem o dom de profetizar, abre aspas, pregar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente em nome de Jesus, que aqui tem pessoas com esse dom, em dólar, euro, Bitcoin. Está aceitando, João? Eu recebi um ponto aqui, está aceitando. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Por fim, pratiquem a hospitalidade. Olha só a mudança, e talvez a divisão de texto fica difícil de se notar, mas Paulo está fazendo proposições. Se alguém tem um dom, se alguém tem um dom, se alguém tem um dom. Depois de amor sincero, ele está dando ordens. Pratiquem, exerçam, façam. Porque não é se alguém tem um dom, é para praticar, é para exercer, é para fazer. Hospitalidade não é dom. Você deve ser hospitaleiro. E o que é ser hospitaleiro? Talvez a gente tem um problema na nossa língua, porque o cristão não tem que ser empático. O cristão não precisa necessariamente sentir o que o outro sente. Isso não é uma necessidade bíblica. Cristo tinha compaixão. Ele não entrava lá no buraco e ficava lá no buraco tendo lamúria. Ele tinha compaixão. Vem aqui, saia daí. Apesar de sentir o que o outro sente. Logo, a hospitalidade é essa capacidade de exercer amor, cuidado, se importar. E olha o que Lídia é. Lídia, queridos irmãos, ela provavelmente se converteu aí há dias, não mais do que uma semana. E ela está recebendo esse povo na casa dela. Uma nova convertida, dando bons frutos de hospitalidade. Porque não é uma coisa que se desenvolve com os anos. É uma característica do cristão. E Pedro, mas como que isso se desenvolve? Isso é você, meu irmão. Isso não é se sua casa cabe ou não cabe, se você gosta. Não, isso é você. É igual aquela historinha, né, do cristão do primeiro século, que é muito boa. Um romano que acredita no panteão dos deuses, chega para um cristão e fala assim: qual que é a sua religião? Ah, eu sou cristão. Interessante. E cadê a imagem do seu Deus? Então, é invisível, não tem imagem, nem pode fazer a imagem dele, porque ele é invisível. E onde é o templo de vocês? Não tem templo também. Ele habita em mim e em todo aquele que crê nele. Mas como que é o culto de vocês? Como que é formalizado o culto? Não, onde tiver 2 ou mais reunidos falando o nome dele, ele está ali sendo adorado.
É uma religião diferente. Apesar disso daqui ser grande verdade, e isso daqui é verdade e deve ser feito, Hebreus 10, 25, não deixe de congregar como é o costume de alguns, o que importa aqui não é a gente estar junto, é Cristo nos unir, é Cristo ser tudo em nós, é a gente estar aqui por causa dele. Amém, queridos irmãos? Por isso é hospitalidade. É alguém que está chegando e eu falar assim, eu preciso me conectar com essa pessoa porque ela não veio aqui para fazer o que ela veio fazer. Ela veio aqui para ser um com a gente. Se ela não se conectar, não vai dar certo. Isso é hospitalidade. Note só, próximo ponto. É de que a hospitalidade é a casa de todos os dons. Todos os dons. Por que a hospitalidade é a casa de todos os dons? Um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros. João 13, 35. Vocês serão reconhecidos pela forma como vocês se tratam, se vocês se amam. Note, no Novo Testamento, mais de 50 vezes, a gente tem uns aos outros ou correlatos deles. É muito uns aos outros. É o maior dos dons. E note, o que é que impede o amor? É uma coisinha chamada iniquidade. Iniquidade é você decidir viver sem freio. Às vezes a gente olha para a iniquidade e acha que é uma questão de pureza, né? Sou iníqua, que está vivendo suja. Não, irmãos. Gente que vive iniquidade vive solitária. Inclusive, o original da palavra iniquidade é anomos, sem lei. Já viu aquele papo de crente que fala assim, ó, eu não devo nada para ninguém, eu faço o que eu quiser. Isso é iniquidade. Isso é anomia, isso é alguém sem lei. É alguém que está vivendo solitário, distante. E o pecado, basicamente, é uma relação de independência e solidão. Independência e solidão. Pecado é desejar ser sozinho, ser solitário. A ganância é a solidão do dinheiro, o ciúmes é a solidão do amor, a gula é a solidão da mesa, a maledicência é a solidão da língua, a solidão é o fim e o começo de todo pecado. Gente sozinha peca. Gente sozinha vive iniquidade. Quando você se dispõe a abrir sua vida, se colocar diante de Deus, você está se colocando à disposição de Cristo. Viver sozinho, meu irmão, é uma praga, é um terror. Não viva em iniquidade, porque separado de Deus, até o amor é solidão. Ah, não, mas eu amo minha esposa. Não. Você ama ser chamado de homem de bem, homem de família. Ah, não, mas eu amo o ministério. Não, mas se você não tem o amor de Deus, você gosta da fama, da exposição que o ministério traz. Você não ama, você não consegue amar. Eu costumo dizer que só crente de verdade sabe, come morango e sente sabor de morango. Só ele vive a vida de forma correta. Por isso, irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte. Avalie o seu coração. Essa parada de querer ser sozinho é um espírito de Caim dizendo, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Essa ideia de viver sozinho não é coisa de Deus. Esse negócio de viver, já viu esse povo? O irmão, né, ele é meio 007. Meu irmão, fica um pouquinho, e todos foram para sua casa, João 13. Não sei o quê. Meu irmão, fica para comer um pouquinho, me alimenta a fazer a vontade de Deus. O cara não se conecta. Isso não é normal, irmãos, porque nós temos que ser um. Esse é o grande desejo de Cristo. E o texto continua. O que mais nós temos que ter e o que mais que a igreja oferece? Nós precisamos de um lugar para poder voltar. Note, irmãos, o primeiro templo cristão ele é do século 3. A fé cristã, ela sempre foi uma fé que ordena afetos, muito além de ordenar hábitos apenas. Os hábitos vêm depois. Você aprende a gostar daquilo que Cristo quer que você goste, aí seus hábitos mudam. Então note que quando eles estão dizendo para onde eles foram, isso me marca. Porque note aí, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Ou seja, aquilo ali não foi um cenário de teatro. Aquilo ali foi providencial. E eu gosto do original aqui, do grego, a noção de vir para estar presente, segundo o léxico da SBB, quando aqui está escrito assim, ó,
encontraram com os irmãos e os encorajaram. É tudo uma expressão só. Ou seja, eles vieram para estar presentes. Eles não estavam ali simplesmente, eles estavam presentes. Eles vieram para poder consolar uns aos outros. Era uma amizade poderosa, era algo de verdade. Não era mero teatro. E sabe, irmãos, a gente vive num tempo de grande solidão. Olha só essa pesquisa. 1984. Fizeram uma pesquisa entre os americanos perguntando o seguinte: quantas pessoas vocês confiam a sua vida? Quantas pessoas você confia a sua vida? A média de resposta em 1984 foi de 3 pessoas. Cada pessoa da pesquisa falou mais ou menos 3 pessoas que elas confiavam de verdade. Foi feita essa mesma pesquisa em 2004. Note só os números. 1/4 diz que não confia em ninguém. E a média que saiu de 3 foi para 1. Nós estamos em tempos de solidão, muita solidão. Por exemplo, o Reino Unido e a Austrália já tem um Ministério da Solidão. Ministério da Solidão. Os números no Reino Unido são tão temerosos. E por que foi criado esse ministério? Porque eles descobriram que tem 9 milhões de pessoas no Reino Unido que elas podem morrer. E as pessoas vão descobrir só se o corpo feder. Solitárias, totalmente solitárias. Gente que não recebe uma visita de um familiar há anos. Foi criado o Ministério da Solidão para visitar gente solitária. Porque esse é um problema real da nossa sociedade. Por exemplo, eu lembro quando eu fazia arquitetura, havia um estudo mostrando como a planta baixa foi modificada por causa da modernidade. Por exemplo, se você for num apartamento construído na década de 50, 60, não tem sala de televisão. Inclusive, fica difícil até localizar uma parede para colocar TV, porque a casa era feita para se relacionar. Foi feito um estudo mostrando que o número de televisores, quanto maior, é inversamente proporcional a problemas de depressão, de solidão dentro daquela casa. Irmão, vocês se lembram? Você ia ver TV Colosso, certo? Natasha, cabelo maravilhoso, uma coisa linda. Quero ver TV Colosso. O que você tinha que fazer? Sentar lá, esperar a TV Colosso, brigar com seu irmão, com sua irmã, por causa do controle, santa briga. Agora vai cada um para o seu quarto. Você queria ver Disney Cruise, tchau. Você tinha que sentar lá no horário XYZ, bananas de pijama, subindo as escadas. Tinha que sentar lá no horário. Perdeu aquele capítulo? Nunca mais você vai ver. Nunca mais. Agora não, a gente está na época do streaming. A gente está na época da velocidade. E aí eu vou voltar para antigamente. Antigamente, você tinha que ir no culto. E se você perdesse o culto, perdeu o culto. Hoje em dia, tem gente que escolhe não ir. E ainda usa isso como uma glória. Pastor, não fui, mas acompanhei pelo YouTube. Não, meu irmão. Vem aqui, vem para estar presente, vem e encoraja esse povo, amém? Se faça presente. Tem um negócio que eu fico pensando, né? A assessorista, nem tem isso mais, né? Do elevador. Se aquela mulher faltar de serviço, acabou, ela está demitida. Eu vou ter que ir lá, infelizmente. Oh, meu Deus. Tem gente que é assessorista, não faz falta. Meu irmão, faça falta, se sinta presente, sobre igreja e sobre coisas mais importantes. Quantos homens aqui estão chegando em casa, tira o sapato, estica o pé no sofá, não brinca com os filhos, não ouve a esposa falar 7 horas de como é que foi seu dia? Que grande prazer, irmãos. Depois de 7 horas ela pergunta como é que foi o seu dia, você fala, maravilhoso. Se faça presente, seja percebido, seja notado, querido irmão. Isso fará grande diferença para a sua qualidade de vida. Você será encorajado e irá encorajar outros. Ou você faz como os japoneses. Tem uma empresa, vou até indicar aqui, às vezes vocês querem, Ulsan Rental. Por $20 a hora, você aluga um amigo. Não é fantástico? Você manda um PDF para ele assim, ó. Ah, teve uma vez que o Levi me deu um lanche, eu quero que você conte essa história, a gente vai rir gostoso demais, como se a gente fosse amigo por anos. Tem essa empresa lá no Japão. Mas dá para alugar um amigo. Dá para poder fazer isso. Não, meu irmão, se dissolva.
se dissolva em nome de Jesus. E aí eu lembro de Juan Ortiz, ele conta uma história muito boa, de como é que Deus faz com aquelas pessoas que estão no meio do corpo, mas não se tornam corpo. Ele diz que é como a história do bife. O bife foi jogado à boca. Ele começa a ser mastigado. Ai, meu Deus do céu, está me incomodando. Aí ele é engolido. Quando chega lá no estômago, chega a Bíblia e fala o seguinte: e aí, bife, tudo bem? A gente veio aqui porque a gente quer que você não seja bife mais. Você agora vai ser Pedro. É mesmo, eu quero ser Pedro. Como é que isso funciona? Então você tem que deixar de existir. A gente vai te dissolver em tantos pequenos pedaços e distribuir você pelo corpo, que você quase não vai ter identidade mais. Não quero, não estou fora e tal. Então tem uma solução. A gente vai te vomitar. Sabe, irmãos, é isso que está acontecendo no meio da igreja de Cristo. É isso que o joio está fazendo no meio da igreja de Cristo, e é isso que Cristo disse que fará. Porque você não é nem quente, nem frio, mas é morno, juca, eu vou te vomitar. Porque você não desprendeu a sua identidade para se tornar eu. Querido irmão, olha para o seu lado aí. Essa pessoa é a cara de Jesus. Não tem beleza alguma, né? Isaías 53. Uma coisa maravilhosa. Era como de quem queríamos esconder o rosto. Que terrível. Essa pessoa é Jesus, meu irmão. Você é Jesus, amém? Você não é o João, a Maria, o Marcos, o Paulo. Você é Jesus. Você está aqui para servir, para se tornar um. Note só o texto de João, de 2 João 1:12. 2 João 1:12. Marque esse texto. Coloque esse texto na sua cabeceira. Quando você estiver vindo para a igreja, irmãos, lembre-se de como João trata a igreja de Cristo. Irmãos, isso aqui me constrange, porque, querido irmão, muda de igreja se o seu coração não está dizendo o seguinte: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Muda, sai daqui. Olha só o que João está falando em 2 João 1:12. Tenho muito que lhes escrever, mas não é o propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, eu espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Eu gosto demais desse texto. Ô irmãos, eu quero estar com vocês, pessoalmente, eu quero olhar nos seus olhos, eu quero confessar meus pecados, eu quero te ouvir. Se isso não mexe com você, nada mais aqui vai mexer. Você está perdendo seu tempo. A gente está aqui para ser contagiado pelo Evangelho, morrer por essa parada. E o que significa isso? Se tornar um com essa pessoa que está do seu lado, não é nada demais. Amém, irmãos? Por isso eu quero dizer para os irmãos, venha para estar presente. Olha só o que Hebreus 9:11 vai dizer. Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas por vir. É o já e ainda não. Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que há de vir. Ele veio para inaugurar um novo tempo. É isso que ele prega lá, quando ele abre o livro em Isaías 53, ele fala: eu estou inaugurando o ano aceitável do Senhor. Sintam-se à vontade, vivam a nova vida. Por isso, irmãos, note o que a gente precisa de viver. Como está lá na carta de Filipenses, por mais de 15 vezes tem a palavra alegria. A Onesíforo, a Sintique, alegria. Vocês me enchem de alegria. Digo alegrai-vos. Mais uma vez digo alegrai-vos. Porque estar junto é uma maravilha, é um prazer. Outra coisa que é importante. Olha só o que acontece no final desse texto. E então partiram. Porque, irmãos, nós devemos seguir adiante. Tem uma missão que a gente deve fazer. Paulo e Silas viveram tudo juntos. O açoite, a humilhação, a ofensa, a prisão. Silas poderia abandonar Paulo. Muitas coisas aconteceram de ruim. Mas muitas coisas também aconteceram de bom. Por exemplo, os dois cantaram. As portas da cadeia se abriram. Um grande coral foi feito. Deus deu liberdade para eles. Os dois se conectam, concordam em seguir adiante, juntos, lado a lado. Ambos sabem para onde olhar, o que ver, o que enxergar. O brilho da missão é maior do que a minha e a sua dor. Amém, irmãos? O brilho de estar aqui, adorando ao Senhor Jesus juntos, é uma maravilha. É um grande prazer. Hoje é o melhor domingo do mundo.
Esse aqui é o melhor culto de toda a sua vida. Só é pior do que o próximo. Venha com esse sentimento. Sinta isso. E como que a gente sente isso? Ora, a gente deve ignorar a dor. Sinto banzo, eu sinto banzo, queridos irmãos. Lutar contra a minha carne é terrível. E tudo que eu quero, às vezes, é aquela oração, né? Deus, acaba logo com tudo isso, me leva logo para a glória, eu não estou aguentando mais. Não aguento mais. Eu quero comer terra. Eu quero morrer. Eu quero desistir. Querido irmão, não desista. E deixa eu te dar uma boa notícia. Você se lembra do que aconteceu lá naquele jardim, num domingo de Páscoa? Maria, cheia de banzo, com saudade do mestre, perfume na mão, cheia de ungüentos, procurando um corpo morto, porque ela estava com saudade do seu amigo Jesus. Ela chega lá, 2 anjos estão na porta e dizem: por que você procura aqui? Ele está vivo. Ele está vivo. Maria, você está sofrendo, mas ele está vivo. Qual é a ordem seguinte? Queridos irmãos, qual que é a ordem seguinte? O anjo não fala para ela: receba essa cura, receba esse poder, receba uma bênção, receba uma oração. Eles viram para Maria e diz: vá contar aos seus irmãos. Vá contar aos seus irmãos. Irmãos, eu me lembro de quando o evangelho foi apresentado a mim de forma verdadeira. Aquilo mudou minha vida. Aquilo me fez, diante de todas as crises que eu tinha comigo, me fez perceber que eu não precisava ser eu mais, eu poderia ser Jesus Cristo. Eu poderia me anular em Cristo. Eu não precisava mais me resolver, encontrar um novo caminho. Crente não encontra um novo caminho, crente não se conhece, crente conhece Jesus. E alguém me apresentou o Cristo ressurreto, irmãos. E olha, Cristo não está no céu perguntando para as pessoas. Ele não irá perguntar para as pessoas se nós somos calvinistas ou arminianos. Qual é a confissão que a gente assina? Cristo vai olhar nos nossos olhos e vai dizer: eu te conheço. Meu irmão, prega o evangelho. Fale de Cristo incessantemente. Incessantemente. A Bíblia diz que quando Paulo foi se defender diante de Agripa, disseram para ele: se defenda. E tudo que ele fez foi se acusar, porque ele não parou de falar de Jesus. Félix olha para ele e diz: você está louco, Paulo, as letras te consumiram mesmo. Eu estou louco por Jesus, irmãos. Como está lá em 1 Coríntios 1, porque a pregação do evangelho é loucura para que não, porque ele vai para a gente, é poder de Deus. Meu irmão, olha para mim aqui, em nome de Jesus. As pessoas estão solitárias lá fora. Tem gente solitária aqui dentro, no meio dessa multidão. Nós precisamos dissolver o bife que está no meio de nós. Nós precisamos acabar com o banzo que está no coração das pessoas. Como se a fé cristã fosse um maniqueísmo, disso daqui é mal, esse lugar é ruim, esse dualismo, essa moldura pós-moderna residual que fica na nossa fé. Não, meu irmão, não. Em Cristo, nós somos capazes de discernir todas as coisas e viver uma vida boa aqui. Cristo não é um alien que está vindo com a sua nave roubar pessoas daqui. Não, Cristo nos chamou de sal da terra, luz do mundo. A gente está aqui para iluminar e para dizer para esse mundo assim, ó: eu tenho Silas, eu tenho Paulo, eu posso ser seu Silas, você pode ser meu Paulo. Eu tenho uma casa de Lídia para te levar e eu tenho uma missão para te apresentar. A gente não vai ficar só aqui, a gente vai adiante. Por isso, irmãos, aceite tudo que Cristo está te apresentando. Há o desejo de desistir, há um banzo, a gente escravizado nesse corpo de carne, cheio de pecado, gerado por Adão, uma saudade do céu, dizendo: Senhor, eu não estou aguentando isso aqui mais. Mas você está olhando para mim e para você, está dizendo: você tem uma missão. E a sua missão é que você anule tanto a si, e que eu apareça tanto em você, que você vai fazer com que todos sejam um em torno de mim.
Deus de toda graça, tem misericórdia de nós, Senhor. A nossa falha é não ser o Senhor quando nós deveríamos ser. A nossa falha é que a gente não consegue dissolver quem nós somos para nos tornar corpo de Cristo. Deus, nós sabemos que é isso que te agrada, quando a gente se torna um com o Senhor. E como o apóstolo João disse, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, eu não amo o Deus que eu não vejo. É impossível. Aqui está o seu corpo reunido, diante da nova aliança. Por isso eu clamo ao Senhor, Deus, para que as nossas individualidades não superem o que a gente tem em comum. O Santo Espírito de Deus. Que o Santo Espírito de Deus seja a cola que nos une. Independente da nossa posição política, independente do nosso time de futebol, do nosso gosto musical, dos nossos gostos pessoais, da nossa história, o que nos une é o Santo Espírito de Deus, o Evangelho. E pelo Evangelho, por essa causa nós damos a nossa vida, a começar em aceitar o meu irmão que é diferente de mim. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor está nos mandando exercer a hospitalidade, abrir a nossa vida, prestar contas, viver como um. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero encerrar lendo 2 Coríntios 7,6. Peço que os irmãos abram. Pois... Amém? Não. Tá. Está entre Gênesis e Apocalipse, irmãos. Vocês vão... Segunda Coríntios 7,6. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Seja Tito, amém? Receba Tito. Deus te abençoe.